Olá, galerinha do YouTube. Professor Gertal Marques, voltando aqui com mais uma aula sobre funções trigonométricas, né? É a nossa segunda aula. É uma aula direcionada para os segundos anos, né? Vamos lá. Funções trigonométricas, redução ao primeiro quadrante. O objetivo desse estudo é relacionar o seno e o cosseno de um arco do segundo, do terceiro ou do quarto quadrante com o seno e o cosseno do arco correspondente no primeiro quadrante. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Aqui nós temos o ciclo trigonométrico. Ok? Ciclozinho trigonométrico. 0 grau, 360, né? 90 graus, 180 graus, meia volta, 270 graus e fechou com 360 graus. Aí nós já estudamos em aulas anteriores o arco 30 graus, né? Que são os arcos, são os ângulos notáveis, ok, galerinha do segundo ano? O 30 graus ele tem um correspondente no segundo quadrante. Quem seria o correspondente do 30 no segundo quadrante? É fácil de encontrar, pessoal. É só pegar 180 graus e diminuir do arco que você está procurando. Ó. Por exemplo, o correspondente do 30 graus no segundo quadrante, só você pegar 180 menos 30, que vai encontrar 150 graus. Ok? Para encontrar o correspondente no terceiro quadrante, correspondente do 30, é que a gente faz, a gente pega 180, ó, aqui nós diminuímos o 30, né? Então pega 180 mais 30, ó, 180 mais esse tamanho de arco. Então 180 mais 30, 210. Para encontrar o correspondente no quarto quadrante, o que é que nós fazemos? Pega 360 e diminui 30, ok? Então, 330. Então, o 30 graus ele tem um correspondente no segundo, que é o 150, tem um correspondente no terceiro, que é o 210, e tem um correspondente no quarto, que é o 330. Então, vamos fazer isso com todos os ângulos notáveis. Interessante, pessoal. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, o arco 5 graus. Qual é o correspondente dele no segundo quadrante? É só pegar 180 e tirar 5. Né? Então ficaria 180 menos 5, 275. Qual é o correspondente dele no terceiro quadrante? É só pegar 180 e somar 5, 185. Qual é o correspondente dele no quarto quadrante? 360 menos 5, 355. Ok? Então qualquer arco do primeiro quadrante, você pode encontrar os seus respectivos correspondentes nos outros quadrantes, tá? Nos outros 3 quadrantes. Vamos lá. O 45 graus, né, é um ângulo notável que nós estudamos anteriormente. Montamos até uma tabelinha, né, desses ângulos. Ele tem um correspondente no segundo, que seria o que? 180 menos 45, 135. Ele tem um correspondente no terceiro, que é 180 mais 45, que dá igual a 225, e ele tem um correspondente no quarto, que seria o que? 360 menos 45, dá 315, ok? Com 60, da mesma maneira, ó, 60 ele tem um correspondente no segundo quadrante, que seria o que, pessoal? 180 menos 60, 120. Ele tem um correspondente no terceiro quadrante, que seria 180 mais 60, certo? Está igual a 240. E ele tem um correspondente no quarto quadrante, que seria 360 menos 60, que dá igual a 300 graus. Ok, galera? Então, nós conseguimos todos esses ângulos do primeiro quadrante têm correspondentes no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, ok? Isso vai nos ajudar quando a gente for encontrar o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Beleza?
Seno e cosseno de um arco trigonométrico. A definição, né? Vamos lá. Dado um arco trigonométrico AM de medida alfa, chamam-se de cosseno e seno de alfa a abscissa e a ordenada do ponto M, respectivamente. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, nós temos o arco M. Então, o seno vai ser quem? A abscissa. A abscissa não, a ordenada. Tá? O seno é a ordenada, ó, y de m. Okay? E o cosseno é a abscissa, que é o valor do x, ó, x de m. Então nós temos um ponto, um arco, aí as coordenadas desse arco, desse ponto m, é x de m e y de m. Então x de m corresponde ao cosseno e y de m corresponde ao seno. Ok? A variação de sinal do seno e cosseno. Pessoal, ó, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante e o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Eu vejo o quadro abaixo. Então, ó, o seno ele corresponde ao eixo das ordenadas, que é o y. Okay? Onde é que o y é positivo? O y é positivo do encontro aqui para cima, ó, positivo. E ele é negativo aonde? O y? Aqui para baixo. Então, é negativo dessa parte. Então, o seno vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante. E vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante. Okay? Agora o cosseno. O cosseno ele corresponde ao eixo das abscissas, o eixo x. Okay? Então, onde é que o eixo x é positivo? Aqui eu encontro, né? Ele é positivo para esse lado. Então, positivo no primeiro e no quarto quadrante. E ele vai ser negativo para cá, ó, no terceiro, no segundo, no segundo e no terceiro quadrante. O cosseno vai ser negativo. Sabendo disso, vamos lá. Pessoal, aqui nós temos, né, uma tabela. Eu criei uma tabela dos principais arcos. Não coloquei aqui o correspondente em radiano, mas vocês já sabem fazer essa transformação, então, ok? A gente tem aqui 0 grau, 30, 45, 60, que são os ângulos notáveis, né? 30, 45, 60. Aí a gente quer também encontrar do 90, do 120, do 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 e 360. Vamos encontrar o seno e o cosseno de todos estes ângulos, ok? Nosso objetivo é isso. Vamos lá, a gente tem aqui, pessoal, o ciclo trigonométrico normal, né? Nós falamos anteriormente, na aula anterior, que do e contra, que o raio desse ciclo trigonométrico é 1. Ok? Então eu vou enumerar aqui, ó. 1, aqui 1, aqui sentido negativo, ó, negativo, então é menos 1, ok? E negativo menos 1. Pronto. Pessoal, vamos ver aqui. O seno, peraí, todo arco no ciclo trigonométrico ele tem um valor, ele é um par ordenado, né? A gente já estudou anteriormente que o par ordenado é um valor para x e um valor para y. E no nosso estudo de ciclo trigonométrico, o correspondente do x seria o cosseno e o do y seria o seno. Ok? Isso aqui vai ser importante para a gente compreender aqui alguma situação. Vamos lá. Esse ponto, vou fazer aqui, pontozinho. Esse ponto aqui, ele tem... Quais são as coordenadas desse ponto? Seria o que? Seria 1 e 0. Ok? As coordenadas desse ponto aqui, ó, 90 graus. As coordenadas desse ponto seria 0 e 1. E as coordenadas desse ponto
seria menos 1 e 0. E as coordenadas desse outro ponto aqui, de 270 graus, seria, fazer aqui para cá, menos 0 e menos 1. Isso vai ser importante para a gente saber aqui alguns valores, ok? Vamos lá, vamos começar com o arco 0. No arco 0, o valor do x é 1 e o valor do y é x e o valor do y. X é 1 e y é 0. O x corresponde ao cosseno. Tá? Então, cosseno de 0 graus corresponde a 1. Então, vamos lá, vou encher a tabela, né? Cosseno de 0 grau corresponde a 1. E o seno de 0 grau corresponde a 0. Certo? Vamos para o 90. O primeiro valor é o x, que é 0. E o segundo valor, o y, que é 1. Então, aqui nós vamos ter o que, pessoal? Primeiro é cosseno, ó, e segundo é o seno. O cosseno de 90 graus, ele vale 0. Cosseno de 90 graus, ele vale 0. E o seno de 90 graus, ele vale 1. Ó. Seno de 90 graus vale 1. Vamos para o 180. 180, nós temos esse ponto, ó, menos 1 e 0. O primeiro valor é o x, que é o cosseno, e o segundo valor é o y, que é o seno. Então, o cosseno de 180 graus, é menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. E o seno de 180 graus, que é o segundo valor, o y, é 0. Ok? Vamos para o 270. 270, o cosseno, que é o primeiro, é 0. 270, o cosseno é 0. E o seno é menos 1. Vamos para o arco 360, né, que é fechando. Ele é idêntico ao valores de 0 graus. Então, seria o cosseno é 1, cosseno 1, seno 1 e o seno 0. Ok? Pronto, preenchemos aí alguns ângulos, alguns arcos. Já sabemos o valor do seno e do cosseno. Vamos lá, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês a tabela dos ângulos notáveis, né, que nós estudamos anteriormente na sala de aula. Com essa tabela já dá para preencher algumas coisas aqui. Vamos ver aqui, pessoal. O seno de 30 graus é 1/2. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. Opa, sobre 2. Ok. Agora vamos para o cosseno. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Ok. Faltam alguns ângulos, né? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui nós temos os sinais, para vocês lembrarem. Nós temos os nossos ângulos, correspondente no segundo quadro de 30 graus. Correspondente no segundo é o 150, no terceiro é o 210 e no quarto é o 330. Vamos lá, pessoal, interessante isso aqui, ó. Vamos para o seno, com seno, né? 30 graus é correspondente com 150. Então, se 30 graus corresponde a 1 sobre 2,
o 150, o seu seno também é 1 sobre 2, porque o seno é positivo nos dois primeiros e negativo no terceiro e quarto quadrante. Então, 30 graus é igual ao de 150. 1 meio, né? Então, fica 1 meio no 150. Vamos preencher. E pronto. 210 e 330, eles são terceiro e quarto quadrante, então eles são negativos. Ele é o mesmo valor de 30 com sinal negativo, né? Mudando o sinal. Então seria o 210 e 330, o seno, a 210 é menos 1 meio, e o 330 menos 1 meio. E o cosseno? Vamos lá estudar o cosseno também. O cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, 30 graus, o cosseno dele é igual ao de 330. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, ele é igual a 330. Então, vamos aqui, pessoal. Raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2. E o cosseno positivo nesses dois, ó, primeiro no quarto, e no segundo e terceiro ele é negativo. Então, o cosseno de 30, o de 150 é igual ao de 30 em número, tá? Em número absoluto, só que com sinal trocado. Então, ele é menos raiz de 3 sobre 2. Então, 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. E o de 210 também é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Vamos para os próximos. 45. Né? Correspondente no segundo é 125. Correspondente no quarto, 225. Correspondente no terceiro, que é 225. No quarto é 315. Vamos lá, pessoal. Mesma coisa. Olha. O seno. Seno de 45, ó, positivo nesses dois, ó. O de 45 é igual ao de 135. Então, seno de 45 deu raiz de 2 sobre 2. Então, ele é igual ao de 135. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E ele é, no terceiro e no quarto quadrante, ele é negativo, né? Então, é menos raiz de 2 sobre 2. E menos raiz de 2 sobre 2. Então, 225 é menos raiz de 2 sobre 2. E o arco 315 menos raiz de 2 sobre 2. Isso a gente está falando do seno, né? Vamos para o cosseno. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no terceiro e no segundo e no terceiro. Então, vamos lá. 45 graus, ele é igual, o cosseno é igual a 315. 45 graus é igual a 315. Raiz de 2 sobre 2 também, né? Raiz de 2 sobre 2, o cosseno. E ele é negativo. 315, ok. Ele é negativo 135 e 225. Então, vamos lá. 135 ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2 é 135, e no 225 menos raiz de 2 sobre 2. Quase preenchendo a tabela, né? Vamos lá para o próximo arco notável 60, que corresponde no segundo quadrante ao 120, que corresponde ao terceiro quadrante 240, e no quarto quadrante o correspondente dele é o 300. Ok, então vamos lá o seno, né, pessoal? Seno, o de 60, ó, positivo nesses dois, 60 é igual a 120. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então ele é igual a 120. Raiz de 3 sobre 2.
E ele é negativo no 240 e no 300. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. E no 300, menos raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno. O 60, ele é positivo no primeiro e no quarto. Negativo no segundo e terceiro. Então, vai ser 60 graus. Ele é correspondente a 300 graus, né? Então, 60. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, 300 também vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2. E vai ser negativo lá no 120 e no 240. Então, menos 1 sobre 2 no 120. Menos 1 sobre 2 no 120. E no 240 ele também é negativo, o cosseno. Menos 1 sobre 2. Pronto, galerinha. Preenchida toda a tabela. Linda, né? Ficou linda, linda, linda. Espero ter ajudado vocês. Com isso, a gente fecha o assunto da nossa prova e também fecha o conteúdo que foi cobrado lá na lista 3. Tá ok? Estudem, vejam, revejam e qualquer coisa, tirem dúvidas comigo. E boa sorte para vocês.